No mundo de Naruto existem personagens extremamente poderosos, porém a maior parte deles conseguiram esses poderes a partir de terceiros. Não está entendendo? Naruto é muito forte, porém só atingiu o auge de poder usando o poder das 9 bijus e o poder do Hagoromo. Sasuke também é muito poderoso, porém só atingiu seu auge porque pegou o olho do Itachi e teve um empurrãozão do Hagoromo e despertou o Rinnegan. O Madara pegou o poder do anime todo, pegou o olho do irmão, pegou a cela dos amigos, pegou o Jubi e por aí vai. Mas tem 2 homens que atingiram níveis de poderes inimagináveis, e tudo por conta própria. Eu estou falando de Hashirama Senju, o Deus Shinobi, versus Might Guy, a besta verde Konoha. Esses 2 são muito poderosos, e apenas com os próprios poderes e treinamento. E na aba comunidade eu perguntei para vocês quem ganharia. A maioria esmagadora votou que o vencedor seria o Hashirama. Foram 66% de votos. E se você não votou, é porque você não é inscrito aqui no canal. Então não perde tempo e já se inscreve. E agora bora ver como seria essa luta e se vocês realmente acertaram o resultado. E as versões utilizadas serão ambos no seu auge, Hashirama vivo e Guy podendo usar até o 8º portão. E como de costume, vamos relembrar as habilidades de cada um, começando aqui pelo Hashirama. Bem, basicamente o Hashirama conseguia fazer qualquer coisa de madeira. Em questão de segundos, o Hashirama dominava o campo de batalha, invocando a floresta. E com essa habilidade, o Hashirama conseguia atacar de várias direções ao mesmo tempo, sem nem sequer sair do lugar. Outra habilidade recorrente era o pólen venenoso, que quando ingerido o suficiente, tirava a consciência do adversário. O Hashirama ainda podia invocar gigantes de madeira, como o dragão de madeira. Esse dragão tinha a capacidade de absorver chakra, então ser pego por ele era quase que derrota certa. Esse dragão era tão invocado que até mesmo batia de frente com o Susanoo completo do Madara, e também batia de frente com a Kurama, tanto em modo de chakra como em sua forma original. Além de que o Hashirama também consegue invocar um gole de madeira, que era nivelado em poder ao Susanoo perfeito do Madara. Além disso tudo, o Hashirama ainda podia fazer inúmeras coisas com Mokuton, como mãos gigantes para auxiliar no combate, capazes de segurar espadas que destroem montanhas. Ele também realizava defesas esféricas capazes de segurar Biju Damas, defesas especiais como escudo de Robe e até usar galhos a ponto de manejar ferramentas. O Hashirama também tinha defesas especiais como o Hashimon Quíntuplos e selamento forte o suficiente para segurar o Jubi e rápido o suficiente para surpreender o Obito como Jinchuriki do Jubi. Mas calma, que ainda tem mais. Essas habilidades, até então, era só aquecimento do Hashirama. Quando ele realmente luta sério, ele usa seu modo sábio, de origem desconhecida. Hashirama ativa essa transformação instantaneamente, e com ela ativa a apelação suprema, a milhares de mãos verdadeiras. Uma estátua de madeira tão grande que até mesmo faz a Kyuubi completa parecer um pet quando pega na mão. O golem de madeira, que é relativo em tamanho ao Susanoo perfeito, fica minúsculo na cabeça dessa estátua. É realmente enorme. O poder dessa estátua era tão grande que ela conseguia tancar uma tempestade de Bijudamas em sequência e ainda obliterou o Susanoo perfeito que defendia a Kyuubi. O Hashirama também tem um dos maiores fatores de cura de toda a obra, junto com uma resistência sobre-humana e uma das maiores reservas de chakra, sendo comparado até mesmo a nível de chakra de uma Biju. O cara era absurdo. Já o Guy não tem grandes ninjutsus extravagantes, porém ele é o melhor usuário de taijutsu do mundo, mesmo considerando os personagens de Boruto. O cara é tão sinistro que ele foi reconhecido até mesmo pelo Madara. E bem, conforme o Guy vai liberando os portões, seu poder e velocidade vão aumentando drasticamente. Geralmente em lutas contra pesos pesados, o Guy já inicia a luta com o 6º portão aberto. Nessa fase, o Guy já tem tanto poder que ele consegue esmagar seus adversários, e ele faz isso usando socos tão potentes que geram ondas de choque de ar devastadoras. E a fricção dos socos é tão grande que até mesmo são criados chamas no processo do ataque. Com esse ataque, o Guy conseguiu colocar muita pressão na primeira luta contra o Kisame, e na segunda vez também conseguiu atingir uma área ainda maior, para evitar a fuga de dezenas de tubarões. Quando o Guy quer apelar ainda mais, ele ativa o 7º portão. Nessa hora o Guy ganha uma aura azul, que lembra muito o chakra, porém essa aura na verdade é suor, o que mostra que de fato a pessoa atingiu o 7º portão. Nesse estágio, um simples soco do Guy cria um ataque devastador chamado Hirodora. O alcance desse ataque é gigantesco e foi capaz de cobrir toda a área onde estavam os tubarões. O alcance é tão grande que até fez a Ilha Tartaruga parecer pequena. Embora muito poderoso, o Guy explica que essa técnica não passa de um soco comum, porém que é muito rápido, um golpe focalizado de pressão de ar direcionado ao oponente. Esse ataque foi mais que suficiente para nocautear o Kisame. Porém, o Guy consegue ir ainda mais longe e ativar até mesmo o 8º portão. E aqui o poder desse cara realmente ultrapassa todos os limites. Um soco comum agora gera um canhão de ar.
A velocidade dele é tão grande que surpreendia até mesmo Madara Rikudo. Um ataque direto desse cara conseguiu até mesmo fazer o Madara sangrar. A força era tão grande que o Gai quebrou as esferas na base do soco ao pressionar o Madara contra elas. O Gai fica tão sinistro que ele até mesmo consegue se locomover pelos ares, e ele faz isso ao chutar o ar. E se você acha que isso é o máximo do Gai, você está enganado, porque o ataque mais poderoso do Gai é o Gai Noturno, um ataque tão devastador que até chegou a distorcer o espaço à sua volta. É um poder totalmente fora dos padrões, e que nunca mais voltou a se repetir. E meu parceiro, se tu chegou até aqui, provavelmente está gostando, então já se inscreve para ajudar a gente a chegar à marca de 50 mil inscritos e tá sempre recebendo conteúdo como esse. Dito isso, bora continuar o vídeo. E agora que a gente relembrou os poderes de cada um, vejamos como seria essa luta. Bem, como eu já mencionei antes, quando o Gai luta com adversários fortes, ele já começa com o sexto portão. Já o Hashirama geralmente iniciava suas batalhas dominando o campo de batalha, com a sua floresta, pois com isso ele conseguia diminuir o campo visual do oponente, ao mesmo tempo que ele também conseguia atacar de qualquer lado, e também facilitar possíveis defesas. Então, com essa jogada, o Hashirama realmente ficava no comando da batalha. E bem, com essa floresta o Hashirama tinha algumas possibilidades de ataque. A primeira é tentar capturar o Gai o emboscando com o Mokuton. Porém, com a imensa velocidade do Gai com o sexto portão, não seria nem um pouco difícil para ele esquivar dessas investidas. O Hashirama também podia apelar para o pólen venenoso e já finalizar a luta por ali mesmo. No entanto, o Gai ainda pode se afastar desse pólen, pois ele funciona relativamente rápido, mas ainda assim não é instantâneo. E isso abre brecha para o Gai destruir as rosas que geram o pólen venenoso, com o pavão do amanhecer, e acabar o mal pela raiz, ou melhor dizendo, pelas rosas. E como o Hashirama estava enfrentando alguém que é visivelmente mestre em taijutsu, era natural que ele usasse seu modo sábio para tentar balancear as coisas no quesito físico. Mas a pergunta que não quer calar é: o Hashirama conseguiria desviar dos ataques do Gai? E bem, a resposta é sim. Podemos afirmar isso com base no Madara, que absorveu o modo sábio do Hashirama e deu um baile no Sasuke, que estava com o Mangekyou Sharingan eterno. E detalhe, Madara estava sem os olhos, e fez tudo isso só com a percepção do modo Sannin. O Madara até mesmo conseguiu desviar de um ataque via teletransporte, e que veio de um ponto cego. Então é seguro afirmar que o Hashirama também conseguiria fazer o mesmo. Porém, a verdade é que o Hashirama não precisaria ficar trocando ataques de perto. O Hashirama pode muito bem abrir distância com extrema facilidade, criando algum gigante de madeira ou simplesmente lançar uma chuva de Mokuton para manter o Gai afastado. Nessa situação, o Gai se veria em apuros e o sexto portão não seria mais suficiente. Sendo assim, o Gai teria que abrir o sétimo portão. E aí, nesse modo, o Gai era poucas ideias. Com esse ataque, o próprio Madara Rikudo foi jogado para trás. Kisame foi derrotado instantaneamente, e caso o Hashirama pegasse esse ataque direto, ele sofreria bastante dano. Porém, para a sorte dele, ele conta com defesas eficientes para se proteger, como o Hashimon quíntuplo e também o escudo de Robe, resistente o suficiente para suportar a explosão de uma Bijudama da Kyuubi completa. Então, com suas defesas, era certo que o Hashirama conseguiria se proteger, por mais forte que seja o Hirudora. E bem, como o Hirudora tendo falhado, só restaria para o Gai ativar o oitavo e último portão. E galera, aqui o negócio iria ficar tenso, porque nesse modo o Gai fica extremamente rápido. Com o sétimo portão, o Hashirama já ficaria para trás em velocidade, mas com o oitavo, a diferença é monstruosa. E mesmo com o modo sábio, o Hashirama não conseguiria acompanhar o Gai. Para vocês terem uma noção, o nível de percepção do modo sábio do Hashirama é baseado nos feitos do Madara. Porém, o próprio Madara Rikudo era surpreendido por esse Gai com o oitavo portão aberto. Então é certeza que o Hashirama mal iria conseguir enxergar o Gai. E por mais resistente que o Hashirama fosse, quando ele pegasse um único ataque do Gai, ele praticamente ficaria fora de combate. Supondo que fosse apenas o canhão de ar, o Hashirama até conseguiria ficar vivo, porém se fosse um ataque direto, o que era o mais provável, era F pro Deus Shinobi. Com um só ataque o Hashirama seria derrotado. O motivo do Gai atacar o Madara de longe era por causa da ameaça e o perigo das esferas da Bússola da Verdade. Porém o Hashirama não tem esferas que desintegram a pessoa, então não tem por que o Gai ficar de longe. Logicamente, ele iria se aproximar sem medo, e como eu já provei, o Hashirama não tinha reação para se defender, então sim, ele seria derrotado com um só ataque do Gai com o oitavo portão. Mas calma, meu amigo, o vídeo ainda não acabou, fica aqui que nós vamos explicar as coisas. E vamos responder as perguntas que poderiam aparecer nos comentários, bora lá. E se o Hashirama usasse o dragão de madeira, não funcionaria? E a resposta é não. Com o oitavo portão aberto, a velocidade do Gai é descomunal. Porém, mesmo antes, com o sexto portão, o Gai já conseguiria fugir de boas, pois o dragão de madeira não é rápido. Além disso, com o Hirudora no rosto ou o canhão de ar, o Gai já destruiria ele. Então, não, o dragão de madeira não daria certo.
Mas e se o Hashirama usasse o Golem de Madeira? Melhor que isso, se ele usasse a Apelação Suprema a milhares de mãos verdadeiras, ele não solaria o Gai? E a resposta é também não. Com o oitavo portão aberto, o Gai consegue se deslocar pelo ar, e ele faz isso de maneira bem rápida, que conseguiu até mesmo surpreender o Madara Rikudo. E por mais rápido que a estátua seja, ela ainda não passa nem perto da velocidade que o Gai apresentou. E como ele se desloca pelo ar livremente, seria muito difícil de pegar ele. Seria como se você aí na sua casa tentasse capturar uma mosca, ou como Naruto e Sasuke tentando pegar o Jigen. E bem, como o Gai se deslocava pelo ar e até mesmo conseguia atacar a distância, então não seria difícil de acertar o Hashirama no alto da estátua. É como eu mencionei, o Gai só precisaria acertar um único golpe. Se fosse canhão de ar, o Hashirama até poderia sobreviver, mas ficaria só o caco. Vale lembrar que Madara Rikudo falou que receber alguns desses seria problemático, então só com um ataque o Gai já iria garantir a vitória. E se esse ataque fosse direto, era F pro Hashirama, não tem conversa. Mas e aí, ficou alguma dúvida? Tem alguma coisa que poderia fazer o Hashirama ganhar? Deixa aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!